A paz do Senhor, Deus abençoe tua vida. Eu vou trazer uma palavra nova para você, que você, creio eu, nunca viu, você nunca ouviu falar. No livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Alguém já leu isso aí? Será que alguém leu isso essa semana? Samuel 1, a história de Ana, Penina e Eucana. Será que alguém leu isso? Vamos estar lendo. A Márcia está aqui rindo, acho que alguém leu aí, né? Amém? E diz assim a palavra: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não o tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rófine e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a amada. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a amada. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém. Vocês já conhecem essa passagem. Ela prossegue. Ana, toda vez que vai ao templo, ela se amargura, ela chora. No 9 diz assim, ó: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí vocês sabem que ela fez um voto ao Senhor, dizendo que se o Senhor lhe desse aquele filho, ela faria o sacrifício de devolver ao Senhor aquela criança. E ela recebe esse filho e ela fala para o sacerdote que aquele era o sacrifício que ela tanto fazia, que ela tanto orava. Por esse menino orava eu. O milagre aconteceu e veio a nascer Samuel. E essa passagem me chamou muita atenção, de Ana, Eucana e Penina. E uma semelhança que eu achei entre esses três personagens dessa história, uma semelhança que eu encontrei, foi que todos iam ao mesmo lugar. Todos iam para onde? Todos iam ao templo. Todo ano, Eucana se dirigia ao templo com as suas duas mulheres para sacrificar e adorar ao Senhor. Eucana tinha essa atitude, porque há uma tradição daquele povo. Primeiro que começa que não é como hoje, que você sai de casa e em cada esquina você vê 2, 3, 4, 10 igrejas. E você pode contar o dedo, você pode tirar na sorte e dizer para onde eu vou hoje, para qual igreja eu vou hoje.
vou para a sede amanhã eu vou para o Recreio, vou para o Caxambi, vou para a Barra, vou para Tocantins. Para qual igreja que eu vou amanhã? Você pode fazer essa escolha. Naquela época não. Tinha um templo que era um local separado para que se adorasse e que se trouxessem os sacrifícios, a expiação pelo pecado. Outros traziam por gratidão pela colheita, pelo gado que produziu o ano inteiro, pela terra que produziu. E o povo trazia a oferta ao Senhor, adorava ao Senhor. Então Eucana se dirigia todo ano para o templo. Ana se dirigia todo ano acompanhando Eucana. Penina se dirigia também da mesma maneira, acompanhando seu marido, se dirigia ao templo. E, como eu disse, hoje as coisas estão um pouco diferentes, bastante diferente. Os problemas continuam os mesmos. Tem mulher estéril, tem homem desempregado, tem mulher doente, tem homem doente, tem homem com muito problema, tem mulher com a corda no pescoço que já não se aguenta mais. A situação não mudou, as coisas são as mesmas, as tragédias são as mesmas, as problemáticas são as mesmas, elas se repetem. Agora, hoje nós temos uma variedade de tempos. Nós temos, como eu falei, muitos tempos quando você sai da sua casa. Agora mesmo, nós estamos considerando essa live um templo do Senhor, que aqui se chama, como é o nome da live? Sala do Trono. Né? Nós estamos na Sala do Trono, santificado ao Senhor. Então é mais um templo que a gente presta louvor, que a gente presta adoração, que a gente presta culto ao Senhor. Aqui é mais um lugar que temos para entregar ao Senhor aquilo que é de bom, entregar ao Senhor os nossos pedidos. Só que talvez, pela facilidade que nós temos hoje de chegar ao templo, talvez as coisas elas se tornem corriqueiras, talvez elas se tornem para a gente muito fácil. E tudo que é muito fácil, a gente passa a não dar valor, a gente passa a não ver da mesma maneira que a gente deveria ver. Eu hoje estava pensando, quando eu era criança uma vez, eu fui com uma pessoa, ela pegou o carro dela, saiu da Tijuca, ela foi lá em, talvez você já tenha ouvido falar, em Porto das Caixas. Ela tinha um problema na perna, ela era católica, e ela fez o sacrifício de sair da casa dela, pegar o carro, atravessar, se não me engano, atravessa a ponte Rio-Niterói, se não me engano é lá para aquele lado, e ela foi, chegou lá, ela passou numa loja, ela comprou uma perna de cera, porque ela tinha problemas na perna, problema de circulação, e ela pegou aquela vela de cera em forma de perna, foi lá dentro da igreja, colocou como sacrifício, acendeu velas, e o coração dela era abatido, era destruído, mas a vontade, a crença, a fé era grande de acreditar que estava no local certo, falando com Deus certo. E hoje, talvez, como eu estou falando, pela facilidade, pela quantidade, talvez a gente não tenha a mesma seriedade de ir ao templo do Senhor. E eu estava olhando essa passagem e ela fala de 3 pessoas que foram para o templo. Eu, por exemplo, amanhã é aniversário na minha igreja, eu vou estar no templo. Eu vou estar no templo por quê? Porque eu toco no louvor, então é meu compromisso, é o meu sacrifício, é a minha obrigação
A Márcia está sexta-feira na igreja por uma obrigação, por um sacrifício, porque ela dirige o círculo de oração? Não, engano seu. Ela vai sexta-feira porque o coração dela ainda bate com vontade de adorar e de servir e de se sacrificar pelo Todo-Poderoso. Eu amanhã não estou no louvor, como eu falei, não. Amanhã eu nem estou no louvor. Eu poderia ficar em casa, poderia ir para outra igreja, mas não. Amanhã eu vou botar o meu terno e eu vou, como Eucana, para o templo do Senhor. Por quê? Simplesmente porque eu adoro ao Senhor. Eu não vou porque eu tenho que buscar. Eu não vou porque eu preciso de uma resposta. Não. A resposta, ela está aqui dentro de mim, desde que eu pratique a palavra do Senhor. A palavra que tem que dar fruto dentro do meu coração. É por isso que eu leio a palavra todos os dias. Por isso que você deve ler a palavra todos os dias. Você não tem que esperar a live de 11 horas, de 11h15, esperar a porta do templo se abrir para você se entregar a Deus. O templo do Senhor, ele tem que ser feito dentro do seu coração, dentro da sua casa, no cantinho do seu quarto. Você tem que escolher o seu tempo. E essa passagem, ela falou muito comigo hoje, porque eu estava olhando e eu vi, como eu falei, 3 pessoas indo ao templo, 3 pessoas com propósitos diferentes. Cada momento da nossa vida gera um propósito no nosso coração, com certeza, mas um propósito, ele não pode sair do teu coração, que é adorar e sacrificar ao Senhor. Sabe, essas 3 pessoas tinham propósitos diferentes. Eucana, diz a palavra, que ele ia de ano em ano, era uma vez por ano, porque era difícil, não era como a gente hoje. Por isso que eu falei que talvez a gente não valorize a situação como deveria ser valorizado. Eucana ia uma vez por ano, mas ele ia, sabe para quê? Para pedir pelos filhos? Não, ele ia, diz a palavra, no versículo 3, olha o que diz. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar. O objetivo dele de buscar o templo era só um: eu vou adorar e eu vou agradecer pelo ano que passou, pela colheita que passou, por tudo que aconteceu na minha vida. Eu vou lá agradecer, eu vou adorar e vou sacrificar. Ana, ela tinha outro objetivo, não era o objetivo dele. Ana tinha amargura na alma, ela ia buscar a fertilidade, ela ia buscar o parto, ela ia buscar o filho. Não estou dizendo que seja errado, mas eu te digo, eu prefiro ficar com o número 1, com a primeira opção, que é adorar e sacrificar. Ana ia buscar a sua bênção. Agora a Penina, a terceira personagem dessa história, ela ia por outro motivo. Ela ia, sabe para que ela ia? Para comer e para irritar. É o que diz a palavra. Ela ia no templo só para acompanhar Eucana e para irritar Ana e para comer, porque o marido dela servia um banquete para ela, e para Ana ele dava um banquete dobrado. E esse homem era tão de Deus que ele faz uma pergunta para Ana, que talvez eu tenha até receio de fazer essa pergunta para minha esposa. Talvez você tenha receio de fazer essa pergunta para alguém. Talvez o teu marido não queira fazer essa pergunta para você. Né, paixão? Será que eu posso te fazer essa pergunta?
Ele falava assim, ó: Ana, por que tu chora? Por que você está amargurada? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só que homem era esse. A ponto dele falar assim, ó: eu garanto que eu sou melhor do que os 10 filhos que ela venha a ter. O cara tem que estar muito certo do que está falando. Por isso que eu brinco falando sério. Eu não sei se eu tenho coragem de fazer essa pergunta, não. Será que eu sou melhor do que os meus filhos? Sei lá se eu vou ter uma resposta negativa. Não é? Não sei. Eu creio que não, né? Porque daqui a pouco os filhos casam e não adianta. Ela vai ter que me aturar, vai ter que ficar comigo mesmo. Então não tem jeito, não tem para onde fugir. Mas a gente se ama, graças a Deus. Aleluia. Mas o que eu quero dizer para você é que tem 3 opções para você. A primeira opção é ir ao templo, adorar e sacrificar. Entrar na live com o intuito de adorar e de sacrificar. A segunda opção é a opção de Ana, ser um pedinte. Claro que todos temos necessidades, mas sabe, tem tanta coisa boa que você tem para adorar a Deus e para sacrificar, que o teu problema ele vai ficar muitas vezes em segunda instância. Ele vai ficar para o lado. Você vai mudar o teu foco. E a terceira opção é ir para a igreja, é ir para o templo, só para malhar o pastor, só para malhar a palavra, só para irritar o irmão, só para participar de um clube social. Era a onda de Penina. Ela só ia para isso. Bateu o ponto. Eu vou porque amanhã é domingo. Eu vou ficar em casa vendo Faustão? Eu vou ficar em casa vendo Fantástico? Não, eu vou para a igreja. Não faça isso. É melhor você ficar em casa. Sabe? Vai para a casa do Senhor, entre na live, mas entre para adorar. Entre para sacrificar. E quando a gente adora e sacrifica, a coisa muda de figura sem a gente sentir. Esse cara, ele era tão abençoado que ele tinha 2 mulheres. Tem gente que vai achar que não era abençoado, mas tudo bem, para mim é bênção. Na época, hoje não pode, né? Mas esse camarada era tão abençoado que tinha 2 mulheres. E ele era tão bom que ele conseguia fazer essa pergunta que ele fez à mulher dele. Um homem que faz uma pergunta dessa é porque ele está cheio de Deus. É porque ele tem resposta de Deus até se ele não pedir. Deus responde a esse homem. Ontem nós recebemos uma visita aqui em casa e a gente fez a nossa casa de templo. A gente sentou para adorar, para orar na mesa. Eu já tinha orado, agradecendo a casa nova, agradecendo a mesa, agradecendo o sofá, minha esposa também. Agradecemos, nós somos gratos, porque até tempos atrás a gente não tinha. Mas essa pessoa veio aqui em casa ontem e ela me surpreendeu, porque a gente estava sentado na mesa para jantar e cada um fez uma oração. Quando chegou na vez dele, ele adorou o Senhor e agradeceu, falando o seguinte: Senhor, obrigado pela mesa de jantar que eu estou sentado. Obrigado pelo sofá que o Senhor deu a esse casal. Mas sabe por que ele orou dessa maneira? Porque ele sabe da história desse casal. Ele conhecia essa história, mas ao mesmo tempo ele agradeceu ao Senhor, porque ele também sabia que esse casal investe no reino do Senhor, adorando e sacrificando. A gente não é aquele casal pedinte, Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz. Não. A gente adora, a gente sacrifica,
e o Senhor atende os nossos sonhos. A gente sonha, a gente concorda e o Senhor atende. O Senhor atende. Sabe, eu quebrei a cabeça tantos anos trabalhando no que eu ainda trabalho. Só que de um tempo para cá, eu falei assim, quer saber? Eu vou estar mais com Deus, vou estar mais na obra, eu vou estar mais como Eucana, adorando e sacrificando. E sabe qual é a resposta disso? Sonhos realizados, acontecimentos, coisas acontecem quando você investe onde tem que investir, que é no reino de Deus. Um conselho que eu dou para você nessa noite: desses 3 personagens que vocês batalharam a semana inteira, Ana, a pedinte, esquece ontem. Hoje, Ana é a pedinte. Penina é a que irritava. É aquela que só ia para o templo para arrumar problema, para trazer contenda, para fazer fofoca. É a segunda personagem. E o terceiro personagem, Eucana, é o que ia com o coração vazio de pedidos, mas que ia para adorar, sacrificar e agradar as suas esposas com um grande banquete. Escolha o melhor. Escolha adorar e sacrificar. E você vai ver o resultado que vai acontecer na tua vida. Muda o foco. Senhor, eu faço um trato contigo. Uma semana eu não vou pedir. Eu vou só adorar e sacrificar. Eu vou jejuar. Eu vou acordar de madrugada. Eu vou ler a palavra. Eu vou cantar. Eu vou fazer o bem ao próximo. Invista no reino. Adore e sacrifique. Marque um tempo com o Senhor. E o Senhor vai te dar resposta. Eu tenho convicção, porque a palavra nos garante isso. Que enquanto a gente dorme, o Senhor trabalha. Se você mudar o teu foco, o Senhor vai fazer na tua vida. Não seja pedinte, não seja encrenqueira, seja aquele que vai adorar e sacrificar ao Senhor. Se empenhe na obra de Deus, muda o foco, sabe? Amanhã é domingo, dia de ir para a igreja, vai de outra maneira. Não vai apenas bater cartão, não. Vai lá, Senhor, hoje eu vim aqui para te adorar. Eu só quero te adorar. Se o pregador trouxer uma palavra, chicote, eu vou te adorar. Se ele pregar mal, que tem gente que prega mal, eu vou te adorar. Eu não vou falar nada do pregador. Eu vou agradecer e vou aprender. Nem que eu tire uma frase, uma palavra da pregação de amanhã. Mas eu vou entender que é a vontade de Deus para mim hoje. Mas eu vou adorar e eu vou sacrificar. Que você seja esse personagem. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite.